Quantas vezes você terminou um ato sozinho no escuro e sentiu que algo dentro de você foi embora? Essa sensação de vazio não é só tristeza, é perda de essência. É como se sua alma gritasse, mas você calasse ela com um prazer momentâneo. E se eu te dissesse que toda vez que você se entrega a isso, você está se afastando de quem nasceu para ser? O mundo não fala disso. A internet, os filmes, os amigos, todos dizem que isso é normal, que é saudável, que todo mundo faz. Mas você sente no fundo, tem algo errado aí. Alguns de nós não foram chamados para viver como todo mundo. Alguns de nós sentem uma inquietação estranha, um desconforto com esse tipo de prazer barato. E é porque nós somos diferentes. Fomos escolhidos para algo maior. Mas para receber o novo, o velho precisa morrer. E o primeiro passo é esse, o silêncio do corpo. Ficar sem sexo, ficar sem masturbação, ficar sem pornografia, por 90 dias. Isso não é sobre religião, isso é sobre libertação. É como sair de uma prisão que você nem sabia que existia. E quando você começa, os primeiros dias são os mais difíceis. Seu corpo grita, sua mente tenta te enganar. Você sonha com cenas que nem lembrava. Sente vontade de voltar a ver aquilo que você prometeu largar. Mas esse é o teste, esse é o início da guerra. E olha, não é só o seu corpo que está gritando, é o mundo espiritual também. Porque quando você começa a reter, guardar, a energia que antes se perdia começa a se acumular, começa a subir, começa a mexer com dimensões que estavam adormecidas em você. E aí algo curioso começa a acontecer. Você fica mais sensível, mas também mais forte. Você percebe coisas, você sente o ambiente. Você começa a desconfiar de pessoas, de palavras, de intenções. É como se sua visão mudasse. E sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo começa a ter mais espaço. Não porque ele não queria antes, mas porque o seu templo estava cheio de sujeira. E Deus não habita onde há bagunça. O silêncio do corpo é o começo da ativação espiritual. É o primeiro portal. É onde você para de lutar com o mundo e começa a lutar com você mesmo. Mas essa batalha não é para qualquer um. É para quem ouve o chamado. É para quem já cansou de ser escravo do próprio desejo. É para quem sabe, lá no fundo, que nasceu para ser diferente. Antes de continuar, já deixa seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar outros escolhidos. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde essa mensagem está chegando e com quem ela está se conectando. Nos primeiros dias você ainda está cheio de motivação, cheio de fé, cheio de certeza de que vai conseguir. Mas o tempo vai passando e o que parecia fácil começa a se tornar uma batalha. Você começa a sentir o peso do corpo. Os pensamentos voltam com força. O desejo aparece do nada, sem pedir licença. É como se algo dentro de você quisesse te sabotar. E a verdade é que quer. O seu corpo não entende o que você está tentando fazer. Ele foi acostumado durante anos a receber uma recompensa barata. Ele foi condicionado a viver preso ao prazer rápido. Você sente vontade de tocar, de ver, de repetir aquele velho padrão, mas agora, algo dentro de você começa a dizer não. E é aí que a guerra começa. Essa luta, ela não é contra o seu corpo. Ela é contra a dependência, contra o velho eu, contra o homem natural que quer dominar o homem espiritual. A Bíblia fala em Gálatas 5:17 que a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito constante. Você sente isso todos os dias. É como se você fosse dois. Um quer santidade, o outro só quer prazer. Um quer o céu, o outro quer a cama. E quanto mais você resiste, mais o inferno se incomoda. Porque agora você não é só alguém tentando mudar um hábito. Você está começando a quebrar grilhões espirituais, correntes invisíveis que te prendiam há anos. Sabe aquelas recaídas que pareciam inofensivas? Cada uma delas alimentava um espírito de escravidão. E quanto mais você cedia, mais fraco você se tornava. Não é exagero. Tem gente que perdeu oportunidades,
perdeu relacionamentos, perdeu autoridade. Tudo por causa disso. Tudo porque o corpo gritou mais alto que o espírito. E agora, você está virando essa chave. Você está enfrentando o seu maior inimigo, você mesmo. As tentações vêm de todos os lados. Às vezes, do nada, aparece uma imagem, uma lembrança, um cheiro, uma vontade. Parece coincidência, mas não é. O mundo espiritual percebeu que você se levantou. E agora, os ataques não são físicos, são mentais, emocionais, sutis. E olha, isso não é fácil. Tem dias que você vai pensar em desistir. Vai se sentir cansado, irritado, sem energia. Vai pensar, isso está me fazendo bem mesmo? Mas escuta bem, isso é parte do processo. Toda cura passa pela dor. Toda libertação passa pela guerra. E se você está sendo atacado, é porque está no caminho certo. Depois da batalha inicial, começa um processo mais silencioso, menos barulhento, mas ainda mais profundo. Você começa a sentir que algo dentro de você está sendo limpo, lavado, transformado. Não é fácil explicar, mas é como se o seu corpo estivesse se adaptando a uma nova frequência. Sua mente, antes acelerada, começa a desacelerar. A ansiedade dá lugar a um tipo de paz que você não sentia há muito tempo. E o seu olhar muda, literalmente. Você começa a ver o mundo de outro jeito. As mesmas coisas que antes te atraíam, agora te enjoam. A pornografia perde o brilho. As conversas vazias perdem a graça. Os conteúdos sujos que antes você consumia sem pensar, agora te incomodam. E isso não é coincidência, é purificação. Seu templo está sendo limpo. Na palavra, o corpo é chamado de templo do Espírito Santo, mas para ele habitar de verdade, o templo precisa estar em ordem. Não adianta pedir presença de Deus enquanto a alma está cheia de lixo. Enquanto você alimenta a carne, o espírito fica fraco, mas agora que você está cortando o ciclo, a presença dele começa a crescer. Sutilmente, quase sem aviso. Você começa a ter sensações estranhas, uma leveza ao orar, uma vontade diferente de ouvir a voz de Deus. A Bíblia começa a fazer mais sentido. Os versículos que você lia como rotina agora te confrontam, te curam, te fortalecem. Esse é o começo da santificação. Não aquela religiosa, cheia de regras humanas, mas a santificação real. Aquela que vem quando você para de alimentar o que te corrompe. E com isso, vem algo ainda mais forte: autoridade espiritual. Você não precisa dizer nada. As pessoas sentem. Sua presença muda o ambiente. Você carrega algo diferente. E isso incomoda quem vive nas trevas. Tem gente que vai se afastar de você sem motivo. Outros vão tentar te provocar, te puxar de volta para o velho estilo de vida. Mas não é pessoal, é espiritual. Você está limpando o templo. E quando o templo é limpo, o reino começa a habitar. Depois de um tempo, você começa a perceber algo curioso. Você está mais em silêncio, mas algo dentro de você começou a falar. Não é barulho, não é pensamento, é uma voz. Uma voz que não vinha de fora nem da sua mente, mas que sempre esteve aí, escondida, abafada pelos desejos, pelos estímulos, pelas distrações. Você começa a notar que no meio do silêncio existe uma direção. Como se uma consciência mais elevada começasse a te guiar, te impedir de ir por certos caminhos, te lembrar de coisas que você ignorava antes, te dar um alerta antes do erro, uma paz antes da decisão certa. Essa voz é a que o mundo tentou calar. É a voz do Espírito. E ela é suave. Ela não grita. Ela não força. Ela apenas sussurra para quem tem ouvidos limpos. E agora, os seus ouvidos estão limpos. Você percebe que antes não era Deus que estava longe. Era você que estava cercado de ruído. Prazer demais, estímulo demais, pecado demais. O mundo te ensinou a buscar respostas em vídeos, gurus, redes sociais, livros, séries. Mas agora, você começou a ouvir de dentro. E isso muda tudo. É como se pela primeira vez você não precisasse correr para ninguém, não precisasse de aprovação, não precisasse de confirmação externa.
Você só fecha os olhos, respira fundo e sabe. Você sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa largar, sabe o que Deus espera de você. E isso não vem com pânico nem com medo, vem com convicção. Algumas vezes essa voz vem em forma de lembrança, outras vezes num sonho, às vezes numa palavra que alguém solta do nada, e você sente aquele arrepio, aquela certeza estranha. E isso foi para mim, e realmente foi. Porque agora que o templo está limpo, agora que você venceu os primeiros gritos do corpo, o céu começa a se comunicar. Não por religião, não por regra, mas por intimidade. Você começa a perceber que está sendo guiado, protegido, separado. E o mais estranho é que você já ouvia essa voz há muito tempo, mas confundia com pensamento, com sorte, com coincidência. Só que agora ela é clara, firme e cada vez mais forte. Quando a voz se torna clara, a mente começa a mudar. E não é uma mudança qualquer. É como se um novo tipo de raciocínio começasse a se formar dentro de você. Você já não pensa como antes, não reage como antes, não decide como antes. Você percebe que está se tornando outra pessoa. Ou talvez esteja voltando a ser quem sempre foi antes do mundo te contaminar. A mente do escolhido não é barulhenta, ela é firme, ela é limpa, ela é estratégica. Você começa a olhar para coisas que antes te dominavam e pensa: como eu me deixava ser controlado por isso? Você começa a lembrar de quem você era nos tempos de pecado constante e sente um tipo de vergonha santa. Não uma culpa que te paralisa, mas uma consciência de que você estava longe, muito longe. E agora, você voltou para o caminho. As distrações perdem força, as vaidades perdem sentido. O que antes te impressionava, agora parece pequeno. Você começa a pensar com propósito. E quando isso acontece, algo raro surge dentro de você: discernimento. Você começa a discernir pessoas, conversas, lugares, até palavras. Parece que sua mente está enxergando por trás das máscaras. E, de certa forma, está mesmo. Porque agora quem governa sua mente não é mais o impulso, é o espírito. Essa lucidez te faz tomar decisões que antes você não conseguia. Cortar relações tóxicas, fechar ciclos, dizer não com autoridade, esperar o tempo certo sem ansiedade. Você começa a entender que tudo tem um tempo, e que o tempo de Deus não se revela para a mente suja. Mas agora, a sua mente está limpa, alinhada, disposta a ouvir e obedecer. E isso é raro. Poucas pessoas têm coragem de ir até esse ponto. A maioria para nos primeiros dias. Volta para o ciclo, se entrega à carne, perde o foco, mas você resistiu. E por isso, sua mente está sendo moldada para coisas grandes, coisas eternas, coisas que não cabem numa vida comum. Você não é qualquer um. Você carrega algo que o mundo não entende, mas respeita. Até o inimigo reconhece quem tem a mente transformada. E agora, você começa a se tornar perigoso, mas não no sentido físico. Você se torna perigoso para o sistema espiritual que quer manter os filhos de Deus dormindo, presos, viciados, perdidos. A mente do escolhido acorda antes do corpo, e quando ela desperta, nada consegue pará-la. Depois de um tempo, você começa a perceber algo estranho. As pessoas olham diferente para você. Algumas te olham com respeito, outras com incômodo. Algumas se aproximam sem saber por quê. Outras se afastam sem explicação. Você não mudou sua roupa, nem sua voz, nem sua aparência, mas mudou a frequência, mudou o espírito. O que está acontecendo tem nome: magnetismo espiritual. Quando você se purifica por dentro, quando você para de derramar sua essência em prazeres momentâneos, algo começa a brilhar em você. Não é físico, não é emocional, é espiritual. Você passa a carregar um tipo de presença que atrai e também revela. Atrai pessoas feridas que precisam de cura e revela pessoas que estavam perto só para sugar sua energia. Você entra em um ambiente e sente o clima mudar, sem dizer uma palavra. E as pessoas sentem também.
Algumas tentam disfarçar, rir, mudar de assunto. Outras ficam quietas, incomodadas. Não é orgulho, não é ego, é autoridade. A sua energia agora não vem de vícios nem de impulsos. Ela vem da fonte, vem do alto. Você não se sente mais cansado o tempo todo. Sua mente está leve, seu corpo está forte, seu espírito desperto. E quando você se encontra com outras pessoas que também estão nesse caminho, a conexão é instantânea. Você não precisa explicar o que viveu. O olhar já entrega. A postura já mostra. Mas atenção, esse magnetismo não serve só para atrair o bem. Ele também vai trazer teste. Pessoas vão tentar se aproximar só para quebrar seu foco. Vão se sentir atraídas por algo que elas não sabem nomear, mas que no fundo elas querem sugar. Sexo, elogios, atenção, energia. E se você não estiver vigilante, pode cair justo por achar que já está forte demais. Porque esse magnetismo é dom, mas dom sem discernimento vira armadilha. Por isso, cada passo agora exige oração. Cada conversa exige vigilância. Cada olhar trocado precisa ser filtrado no espírito. Você se tornou luz. E a luz incomoda quem vive nas sombras, mas também atrai quem quer sair das trevas. Esse é o peso e a glória de ser escolhido. Tem um momento nessa caminhada em que tudo fica mais silencioso. As vozes externas diminuem. Os convites param de chegar. As pessoas começam a se afastar e você sente que está ficando sozinho. Não é solidão, é isolamento. E há uma grande diferença entre os dois. A solidão te enfraquece, o isolamento te prepara. É como se o céu dissesse: agora que você ouviu a minha voz, agora que sua mente despertou, agora que seu corpo está sendo santificado, você precisa ficar só comigo. Esse é o momento que muitos não suportam, porque não tem mais distração, não tem mais aplauso, não tem mais aprovação externa. É só você e Deus. E aqui, tudo que é superficial cai por terra. A máscara da fé falsa cai. As amizades de conveniência somem. As vontades que te dominavam se dissolvem. Você começa a viver o que os profetas viveram. Separação, silêncio, desconexão com o mundo. Não porque você é melhor que os outros, mas porque você não é como os outros. Você foi separado. E quem é separado não se encaixa. Não adianta tentar voltar para os lugares antigos, porque agora eles te sufocam. Não adianta tentar forçar conversas vazias, porque elas te cansam. Você tenta se aproximar de novo, mas sente: esse não é mais o meu lugar. E dói, porque você sente saudade, não das pessoas, mas de pertencer, de ser entendido, de ser aceito. Mas o Espírito sussurra: você não foi chamado para agradar. Você foi chamado para obedecer. E é nesse isolamento que você é forjado. Aqui, Deus te molda, te mostra quem você é sem plateia, sem palco, sem ninguém para aplaudir. Você aprende a orar sem precisar de música, a chorar sem precisar de motivo, a confiar sem ver nada, a crer só porque Ele falou. Esse processo é doloroso, mas é necessário. Porque antes de Deus te usar, Ele precisa te esvaziar. Antes de te levantar, Ele te esconde. Antes de te colocar diante dos homens, Ele te encontra no secreto. E se você suportar esse isolamento, você vai sair dele mais forte, mais puro e mais cheio de autoridade do que nunca. Depois do isolamento, depois do silêncio, depois das renúncias que ninguém viu, algo muda em você. E não é só dentro, é visível, é percebido, é sentido. Você carrega agora um tipo de autoridade que não pode ser fingida. Não é sobre falar bonito. Não é sobre usar palavras difíceis. É sobre peso espiritual. Você entra num lugar e as conversas mudam. Você senta em silêncio e as pessoas se ajeitam. Você fala baixo e o ambiente escuta. Essa autoridade não vem do orgulho. Vem da obediência. Você foi testado, foi moído, foi purificado. E agora, você carrega a presença. E essa presença
incomoda, assusta, desperta medo. Não porque você ameaça, mas porque sua existência denuncia. Sua luz revela as trevas que os outros tentam esconder. Seu jeito simples mostra o exagero dos outros. Sua paz revela a ansiedade de muitos. Sua verdade confronta quem vive de mentira. E o medo vem. Alguns tentam te desacreditar, outros te acusam, outros riem de você pelas costas, mas todos sentem que tem algo diferente em você, sentem que tem um peso nas suas palavras, mesmo quando você fala pouco, sentem que tem uma unção que não veio de um curso, nem de uma igreja, nem de um diploma. Veio da intimidade. Isso é perigoso para quem vive de aparência, porque agora você não busca holofote, mas se te colocarem no centro, o céu vai se manifestar. Você fala e tem gente que chora. Você ora e o ambiente muda. Você apenas olha. E os que têm o espírito discernido entendem que você não é qualquer um. Você é um escolhido. E escolhido incomoda. O mundo ama os bonitos, os ricos, os famosos, mas teme os consagrados. Teme os que não se dobraram. Teme os que vieram do deserto. E você sabe, essa autoridade tem preço. Não veio fácil, não veio rápido, mas agora ela te acompanha. Você não precisa mais provar nada. Deus é quem confirma tudo. Chega um momento em que você entende o porquê de tudo. Por que teve que resistir? Por que teve que lutar contra a carne? Por que Deus permitiu o isolamento? Por que a voz dele ficou tão nítida? Porque a autoridade espiritual caiu sobre você. Era preparação. Tudo aquilo era só o começo. A verdade é que agora começa o real propósito da sua existência, o chamado. E não é qualquer chamado. Não é algo que você escolhe. É algo que escolhe você. Você sente dentro do peito, forte, quente, inadiável. Não é mais sobre o que você quer fazer da vida. É sobre o que você foi criado para fazer. E ignorar isso dói. Negar isso adoece a alma. É como se você ouvisse Deus dizendo: agora que você está limpo, agora que você parou de se distrair, agora que você sabe ouvir a minha voz, agora você vai fazer o que nasceu para fazer. E aí, as portas certas começam a se abrir. As pessoas certas começam a aparecer. As situações certas começam a te empurrar. Mas não se engane. Não vai ser fácil. Chamado não vem com conforto. Vem com renúncia. Vem com responsabilidade. Vem com guerra. Mas vem também com proteção. Com unção. Com força que não é sua. Com paz que o mundo não entende. Você sente que não tem mais tempo para perder. As distrações parecem bobas. As brigas parecem inúteis. As vontades do corpo parecem pequenas perto do que você carrega agora. Você foi marcado, separado, chamado. E chamado de verdade. Não consegue voltar para o normal. Você até tenta, mas o gosto muda, a visão muda, a alma grita. Você pode até desviar por um tempo, mas nunca mais vai se sentir à vontade no pecado. Porque o céu te chamou. E o chamado é irrecusável. Não é sobre se sentir pronto. É sobre confiar. É sobre obedecer. É sobre seguir mesmo com medo. Porque agora, você sabe, você não está mais sozinho.